Olá, como é que vocês estão se saindo aí nas teorias do desenvolvimento? Meu desejo é que vocês estejam conseguindo entender, né, fazer identificações, né, qual é que vocês até agora mais gostaram. Hoje a gente vai falar de uma teoria que, na minha opinião, é uma das principais teorias aí dentro da nossa disciplina, e não só para a nossa disciplina, mas para a psicologia mesmo, que é a teoria do Jean Piaget. O Piaget é diferente de outros autores, né? Então ele teve uma preocupação de focar o seu estudo na psicologia do desenvolvimento cognitivo. Interessava o Piaget, quando ele escreve a sua teoria, que se chama Epistemologia Genética, interessava ele estudar como é que as pessoas aprendem, como é que acontece o processo do conhecimento. Então, essa teoria, né, ela dá um enfoque muito especial ao desenvolvimento do pensamento humano. Como é que as pessoas pensam, como é que esse pensamento vai evoluindo ao longo da idade, aí, ao longo dos anos de vida da pessoa. O Piaget, ele teve uma preocupação de observar crianças, de fazer um estudo que hoje a gente chama de uma pesquisa longitudinal, que foram durante anos, aí ele estudou crianças, primeiro seus filhos, depois crianças no jardim da infância na Suíça. E essa é até uma das críticas que se faz a ele, né? Porque ele entendia que ele generalizou a compreensão que ele teve sobre o desenvolvimento dessas crianças para as crianças em geral. Bom, mas o Piaget, então, ele teve uma vida muito produtiva. Se vocês procurarem aí na internet e nas bibliotecas, vocês vão encontrar muitos livros da teoria dele. E a teoria dele, né, então, apesar dela ser usada hoje como um método de ensino, porque tem escolas que se dizem piagetianas, na verdade o Piaget construiu uma teoria sobre essa epistemologia genética, sobre o processo, como é que a pessoa conhece ao longo da sua vida. A teoria dele foi organizada a partir de alguns conceitos. Primeiro, um conceito de equilibração. Então, o que quer dizer esse conceito? Nesse conceito de equilibração, o Piaget define o seguinte, que todos nós temos um cotidiano em que as coisas vão acontecendo. E cada vez que eu me deparo com uma situação que eu desconheço, eu entro num estado de desequilíbrio. Então, aquela situação que eu desconheço, que eu não sei manejar, que eu não tenho conhecimento sobre ela, provoca em mim uma necessidade de apreender. Então, o nosso desenvolvimento aconteceria por essa sucessão de processos de desequilíbrio e equilibração posterior. Então, cada vez que nós somos deparados com situações novas que nos causam desequilíbrio e um equilíbrio em seguida, nós estamos ali nos desenvolvendo, indo cada vez a processos mentais mais complexos e maiores, mais profundos, né? E esse é um dos conceitos. Um outro conceito é um conceito que ele chama de esquema de ação. Esquema de ação para o Piaget são capacidades mentais, estruturas mentais que possibilitam, né, que nos possibilitam, então, apreender o mundo à nossa volta. Então, quando a criança nasce, ela nasce com poucos esquemas de ação. Então, por exemplo, quando você pega na mão de um recém-nascido, você dá o dedo para ela, ele tem um reflexo de fechar a mãozinha e segurar o dedo do adulto. Esse é um esquema de ação. Então, ele tem uma estrutura mental que ajuda ele a apreender situações como essa, ali de pressão palmar. Então, o que quer dizer com isso? Que a partir desse esquema de ação, ele vai desenvolvendo um outro processo, e aí um outro conceito piagetiano, que é o conceito de assimilação.
com esses esquemas que ele tem, ele assimila o mundo. Então, cada vez que é dado para ela um objeto novo, ele vai conhecendo, tocando, assimilando com essa capacidade que ele tem, com esse esquema de ação. Quando uma situação nova aparece e ele não tem, por exemplo, ele até então, a criança pequena, o bebê aí até um ano mais ou menos, ele tem essa pressão mais ampla. Mas quando ele vê, por exemplo, uma formiga, aquele movimento lá de pressão palmar, né, esse aqui, onde ele pega tudo com a mão inteira, não é possível. Pegar aquele objeto, pegar aquela formiguinha, não é possível com esse movimento. Então, o que acontece nesse momento? Ele desequilibra. Ele não tem condições de resolver aquilo. E o que ele vai fazer, então? Ele vai tentando, vai se aprimorando, vai fazendo diversas vezes, ele vai fazer o mesmo movimento, tentativa e erro, até que num determinado momento ele cria um novo esquema de ação na sua cabeça, nos seus processos mentais superiores, um novo esquema de ação é criado, esse do movimento de pinça. Então, quando isso acontece, quando um novo esquema de ação se cria, houve ali um outro processo que ele chama de acomodação. A acomodação não é usada dentro da teoria piagetiana como essa acomodação que a gente usa, né? Fulano é acomodado. Não, acomodação no sentido de dar condições de acontecer aquela nova experiência. Ora, a criança, segundo Piaget, ela acomoda mais do que ela assimila, porque ela tem pouquíssimos esquemas de ação, então ela vai ter que criar muitos esquemas de ação para poder, né, então, assim, desenvolver muitas habilidades, muitas possibilidades de apreender a realidade. E aí, o Piaget entende, né, assim, que quanto mais velhos nós vamos ficando, menos nós vamos assimilando mais, porque nós já temos muitos esquemas de ação e aí nós não precisamos acomodar, criar novos esquemas. Então, lembrando, né, então, a partir do processo de assimilação e acomodação, que equilíbrio e desequilíbrio, nós vamos nos desenvolvendo. E aí entra uma outra, e aí uma grande parte aí da teoria dele, que fala sobre o desenvolvimento psíquico, né? Então, as fases do desenvolvimento psíquico. E aí ele define, né, grandes fases do desenvolvimento. Aí, uma fase que é o período sensório-motor, que vai desde o nascimento até 2 anos de idade. O período pré-operacional, que vai de 2 anos de idade até 7 anos, é uma fase longa. O período, né, então, assim, aí o segundo. O terceiro, período das operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos. E o período das operações formais, que vai dos 12 anos em diante, até a nossa vida adulta. Todos nós estamos nessa fase das operações formais, segundo Piaget. Bom, em linhas gerais, o material maior vocês vão encontrar lá no seu livro, né, e também nas apresentações de PowerPoint. Então, em linhas gerais, o que acontece em cada uma das fases? Primeiro, na fase sensório-motora, a criança, como o nome da fase diz, ela age no mundo a partir dos seus sentidos, né, das suas percepções do mundo e da sua movimentação, da sua motricidade. Ela descobre o mundo assim. Na segunda fase, no período pré-operacional, a criança aí com 2 anos de idade, ela já tem um domínio, mesmo que pequeno ainda, da linguagem. Então ela aprende o mundo a partir da imaginação. Ela vai fazer de conta, ela brinca com essa imaginação, ela desenvolve a criatividade e ela vai aprendendo o mundo utilizando esse mecanismo. Na terceira fase, que é uma fase muito importante para o Piaget, ele diz que a criança, ela já consegue fazer operações mentais. Isso não quer dizer que ela saiba fazer operações matemáticas, por exemplo. Ela vai fazer isso também, mas não só isso.
Principalmente, ela vai utilizar princípios de causalidade, ela vai entender também um outro princípio importante que é de reversibilidade, que dependendo do fenômeno como ele acontece, ele pode ter um fim ou não, pode apresentar uma outra forma de acontecer. E todos os fenômenos são reversíveis. Então, se existe uma sequência, existe o inverso dela. E a última fase, né, que é das operações formais, o Piaget, ele diz que a criança se liberta, né, o adolescente, aí no caso de 12 anos, ele se liberta do objeto e as operações são hipotéticas. Nós pensamos coisas, né, nós conseguimos raciocinar sobre a realidade e criar hipóteses, por exemplo, de coisas que podem nunca ter existido. Mas nós somos capazes de fazer isso. Por exemplo, eu quero fazer um exercício aí com vocês. Imaginem e discutam aí com o seu grupo. Imaginem se nós vivemos num estado muito quente e aqui as pessoas falam, nossa, é muito quente, eu gostaria de usar menos roupas. Vamos imaginar que na nossa sociedade não existissem as roupas. Como é que as pessoas se relacionariam? Que questões estariam envolvidas aí? Pensem sobre isso. Então, assim, essa não é a nossa realidade. Nós não vivemos, nunca vimos isso, mas nós somos capazes de pensar sobre isso. E esse é o pensamento hipotético. É isso que o Piaget quis dizer, né, quando ele fala sobre esse pensamento formal. Ele se desliga do objeto e ele se fixa na forma, nas possibilidades. E eu desejo aí que vocês aprofundem essa teoria é riquíssima, tem muitas coisas a aprender, mas pesquisem, revejam e boa sorte.